tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Vereadora Penha, assessores parlamentares, assessores jurídicos, funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Tivemos um pequeno probleminha, mas já retornamos aqui, atrasamos um pouquinho. Será uma sessão breve, rápida, ok? Havendo quórum legal, peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária realizada em 30 de setembro. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura das atas. Em discussão, o pedido verbal do vereador Eliseu Ribeiro para pedido de dispensa da leitura da ata. Não havendo discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Parecer jurídico ao projeto de lei número 016, postos de combustíveis, uso de mangueira transparente, obrigatoriedade, inconstitucionalidade material, portaria e metro número 559/2016, ofício circular e metro número 36/2019, parecer pelo veto total. É submetido ao exame dessa procuradoria para parecer prévio o projeto de lei 16/21, de iniciativa do vereador Jean Fábio Costa Longa, devidamente aprovado na Câmara Municipal, que tem por objeto tornar obrigatória a utilização de mangueiras transparentes nas bombas de combustível de todos os postos de abastecimento situados no município de Jaguaré. Ocorre que referido projeto padece de vícios que levam à sua inconstitucionalidade, visto que dispõe sobre direito de consumidor, tema inserido na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24, incisos 8º da Lei Maior. Observa-se que o ato normativo extrapolou os limites da autonomia municipal radicados no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, pois invadiu a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal sobre a proteção ao consumidor, além de não apresentar predominante interesse local. O legislador municipal no diploma normativo legislou também sobre consumo, procurando inserir a matéria dentro da competência complementar prevista no inciso 2 do artigo 30 da CF/88. Porém, não se pode afirmar que nessa dimensão de tratamento dado ao tema pelo legislador municipal estaria presente a hipótese de interesse local, a legitimar a intervenção legislativa com fundamento no artigo 31º da CF/88. Nota-se evidente que se trata de matéria de interesse geral e não apenas estadual ou local. A forma de coibir a prática de manipulação na quantidade de litros de combustível que estaria sendo colocado nos tanques dos veículos, motivo pelo qual a mangueira deveria ser transparente para que o consumidor pudesse ver o combustível ingressando no tanque do seu automóvel, pois deve ser uniforme a regulamentação dessa atividade, do que decorre a competência do legislador federal para editar normas gerais a respeito do tema. Vê-se, pois, que a matéria tratada na lei da iniciativa parlamentar do município de Jaguaré não se justifica por interesse local específico, invadindo claramente a esfera de competência não atribuída aos municípios. Observa-se que a União, no exercício da competência legislativa concorrente, editou lei número 9.847/99, que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustível, de que trata a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997,
estabelece sanções administrativas e dá outras providências que decorrem parte. Em sendo assim, ressai induvidoso que compete à referida agência reguladora editar toda a disciplina normativa acerca da revenda e comercialização de combustíveis, sendo de destacar nesse contexto que a matéria encontra-se prevista na Resolução número 41, de 5 de novembro de 2013, cujo artigo 3º estabelece que, para além das disposições contidas no próprio diploma regulamentador, deverão ser observadas no exercício das atividades descritas no artigo 2º, o qual engloba a comercialização, o varejo de combustíveis, as normas do Instituto Nacional de Metrologia, normatização e quantidade industrial IMETRO, senão vejamos. O IMETRO, por sua vez, em 14 de novembro de 2019, transmitiu o ofício circular número 36/19 de MEL IMETRO, por meio do qual orientou que o combate às fraudes deve seguir a portaria IMETRO número 559/16, que especifica uma nova geração de instrumentos, de modo que não recomenda o uso de mangueiras transparentes, conforme documento anexo. Ainda, conforme dispõe a Constituição Federal, estadual, não observada na hipótese, o Estado e o município devem seguir, por simetria, os princípios da Constituição Federal, aí incluído a repartição de competência administrativa e legislativa decorrente do Pacto Federativo. Como já decidiu o STF, não pode o legislador municipal, a pretexto de legislar concorrentemente ou suplementar a legislação federal, invadir a competência legislativa deste ente federativo superior. Relator, ministro Ellen Grace, julgamento em 29 de 11 de 2005, segunda turma DJ de 24 de 2 de 2006. De igual sorte, vale reafirmar que, regulada a matéria pela União ou pelo Estado, não há espaço para atividade normativa municipal, sendo oportuno ressaltar que, se o ente competente exaure a matéria, não poderá ser limitado por quem tem a opção de complementar a disciplina adotada. No mesmo sentido, foi entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do eminente desembargador Nami Carlos de Souza Filho, referente à Lei Municipal de 28 de novembro de 2018 do município de Serra, que dispunha acerca da obrigatoriedade da transparência das mangueiras de bombas de gasolina, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar com efeitos ex tunc a inconstitucionalidade da lei municipal por evidenciado vício formal, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil. A conclusão, portanto, é de que houve usurpação de competência legislativa da União, do Estado e do Distrito Federal em afronta direta à Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como o artigo 24, inciso 8º da Constituição Federal. Por todo exposto, e considerando os preceitos constitucionais que devem ser observados pela administração pública, opino pelo veto total ao projeto de lei número 16/21, vez que sua manutenção implicará em inconstitucionalidade. É o parecer. Jaguaré, 14 de outubro de 2021, assinado Maria Tereza Margoto Marinelli, Procuradora-Geral do Município, OAB, Estado do Espírito Santo, 29.189. Projeto de lei executivo de número 022/2021. Mensagem e justificativa. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jaguaré. Tenho a honra de submeter o projeto de lei anexo de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito adicional especial no presente exercício, conforme dispõe o artigo 41, segundo da Lei 4.320/64, no valor de R$ 231.421,14. Este montante é proveniente da Lei Aldir Blanc, Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020,
instrumento pelo qual o governo federal transferiu aos estados e municípios recursos para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no setor cultural do país. Em todo o país, os efeitos sobre o setor foram inclementes, em virtude do fechamento de espaços culturais, casas de shows e eventos, e a proibição de música ao vivo em bares e restaurantes, entre uma infinidade de outras medidas. Os trabalhadores do setor tiveram sua vida impactada de uma forma brutal, comprometendo sua subsistência e renda e de suas famílias. Em Jaguaré não foi diferente. Com o fechamento de bares e restaurantes, casas de shows e espaços de lazer, o setor cultural sofreu e ainda sofre, mesmo com a retomada gradual das atividades. Portanto, nisso e com o intuito de mitigar esses efeitos dolorosos da pandemia em nossa cidade, a Secretaria Municipal de Cultura teve o plano de trabalho elaborado, aprovado dentro da plataforma Mais Brasil, qualificando nossa cidade a receber e distribuir em diversas ações culturais o referido montante de R$ 231.421,14, o que será de grande valia para os artistas contemplados. Diante do exposto e certo da importância do projeto de lei em tela, solicito seja apreciado em regime de urgência por esta augusta Casa Legislativa, oportunidade que reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes desta Câmara Municipal. Gabinete do Prefeito, aos 14 dias do mês de outubro de 2021. Atenciosamente, Marcos Antônio Guerra Vandermuren, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Comissão Permanente da Justiça de Redação, parecer número 042/21 ao projeto de lei 013 do Poder Legislativo, do Poder Executivo, aliás, veto total ao projeto de lei 013/21. Relatório. Veto total ao projeto de lei legislativo 13/21, devidamente protocolado nesta Câmara Municipal, lido na sessão ordinária de 30 de setembro de 2021. Voto. Veio a esta Comissão de Justiça o veto total do Executivo ao projeto de lei 13, de autoria da mesa diretora, conforme o regimento interno deste Poder Legislativo, com o objetivo de parecer. Inicialmente, cumpre dizer que o veto pode ser parcial ou total e deve ser fundamentado na inconstitucionalidade da matéria, veto jurídico, ou na contrariedade ao interesse público, veto político, conforme dispõe o parágrafo 1º, artigo 66, da Constituição Federal e Lei Orgânica. Nesse sentido, o veto encaminhado pelo senhor prefeito fundamenta-se na hipótese de que há impedimento para a sanção total, tendo em vista que consta de dispositivo inconstitucional sustentado que o Legislativo confronta a regra de lei federal e regras infraconstitucionais. Ao analisar a matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, quanto ao item 1 do veto, sobre a inobservância da Lei Complementar 173/20, bem como sua repercussão em material de pessoal, em que pese as dizeres do veto total, sob a alegação da inconstitucionalidade, o mesmo não deve prosperar, uma vez que o artigo 25, parágrafo 1º do projeto de lei 13, foi claro ao mencionar que as vagas criadas serão preenchidas somente no ano de 2022, por observância da Lei Complementar 173/20. E mais. Segundo o artigo 8º, segundo a referida LC, ao dispor que fica vedado a criação de cargos que impliquem o aumento de despesa. Grifo nosso. Seguindo detidamente a determinação da LC ao criar os cargos e preenchê-los somente no ano de 2022, já está perfeitamente respeitada a questão de vedação ao aumento da despesa, tendo em vista que a LC fala que está vedada a criação de cargos que impliquem no aumento até 31 de dezembro de 2021. Não está dizendo que está vedada a criação de cargos apenas. Portanto, o que se observa é apenas vocativo legis, do artigo 25, parágrafo 1º da portaria da PL, número 13/21.
uma vez que vacância da lei é o prazo legal que a lei demora a entrar em vigor, ou seja, o período que decorre entre o dia de sua publicação até a vigência, devendo seu cumprimento ser respeitado a partir daquela data. Logo, a PL número 13/21 não burlou a LC e sim respeitou suas vedações. Seguindo quanto ao item 2 do veto, afirma-se que os cargos criados pelo projeto de lei número 13 está em desacordo com a CF 88, ou seja, o artigo 37.5. Afirma-se que, apesar de constar na lei a nomenclatura transparecer ser de chefia, direção e assessoramento, na prática, as referidas funções claramente configurarão como atos burocráticos, onde a essência do cargo não reflete a denominação que carrega. Muito embora os dizeres do veto novamente afirma-se que não merece prosperar, visto que o projeto de lei 13, em seu artigo 6, relata a função dos cargos criados, que, por consequência, será assim exercido, uma vez que a natureza jurídica do projeto é justamente esse. Por tal razão, não pode um poder público vetar projeto de lei na ideia de que, na prática, a mesma claramente não será exercida, vista que no setor público o direito decorre da lei, não se presume nos termos que dispõe o princípio constitucional da legalidade, portanto, é legal e permitida a criação do cargo, bem como a determinação de suas funções, sendo essas de direção, assessoramento e chefia, como está amplamente veiculado no projeto de lei. Demais, disso a Câmara Municipal tem competência para gerir, criar ou extinguir cargos, em se tratando de matéria interna corpóreis, a qualquer invasão a esse princípio criador e legiferante é violar os princípios separatistas e federativos, rompendo, não obstante, a harmonia entre os entes consagrados na Constituição. E mais, a própria Prefeitura Municipal possui cargos em comissão, conforme a Lei Municipal 726/2007, que dispõe sobre a organização administrativa do município de Jaguaré, onde define a estrutura administrativa e o quadro de cargos de provimento em comissão. Deste modo, o princípio da legalidade aparece expressamente em nossa Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, que dispõe que a administração pública direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Encontra-se fundamento ainda no artigo 5º, 2º da mesma carta, prescrevendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Consequentemente, a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está em sua atividade, toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil e criminal, conforme o caso. Nesses termos em que pese o veto total apresentado pelo Poder Executivo, o mesmo não possui fundamentação jurídica capaz de afastar a legalidade do projeto de lei 13. Por fim, quanto ao ato terceiro, que relata que não é devido à fixação de jornada de trabalho em cargo comissionado. Leciona o artigo 30 da Lei número 741/2007, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jaguaré, afirma que a jornada normal de trabalho será de 6 horas diárias para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, redação dada pela Lei número 1433/2018. Nesse mesmo sentido, prevê o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 735/2007, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Jaguaré, onde afirma que o procurador-diretor possui cargo de 20 horas semanais. Nos termos apresentados, verifica-se que não procedem as informações contidas no veto, uma vez que é garantia constitucional a cargo horário de trabalho, ainda que o cargo seja comissionado de livre nomeação e exoneração. Além disso, a Lei 734/2007, informado no veto, é aplicado ao servidor efetivo, que não se aplica à presente situação. Inclusive, no próprio artigo 53 da lei, afirma que não se aplica a carga horária ao cargo comissionado.
Pelo exposto e analisando a legislação correlata e supracitada em estudo da matéria em análise, este relator se manifesta desfavoravelmente ao veto total do projeto de lei legislativo 13, remetendo a mesma para votação em plenário na forma regimental. Assinado Edmilson de Queiroz, vereador relator. Voto do vereador Valdemar Paiva Sampaio, acompanhando o voto do relator, assinado vereador Valdemar Paiva Sampaio. Voto do vereador Paulo José Zanelato, acompanhando o voto do relator, assinado Paulo José Zanelato. Decisão da comissão. A Comissão da Justiça de Redação, em reunião realizada aos 13 do mês de outubro de 2021, por unanimidade dos votos, discordou das razões do veto e decidiu pela tramitação e regular processamento do veto total ao projeto de lei legislativo 13 na forma regimental para que seja deliberado em plenário. Sala de reuniões, 13 de setembro de 2021. Assinado, 13 de outubro de 2021, assinado Valdemar Paiva Sampaio, vereador presidente, Edmilson Nunes de Queiroz, vereador relator, e Paulo José Zanelato, vereador membro. Em discussão, o veto total do Executivo, número 02 de 2021, ao projeto de lei número 013. Para as pessoas que nos acompanham, né, nós, mais uma vez, estamos diante de uma votação de veto. E aí, conforme a lei orgânica do município, para que o veto seja rejeitado, é preciso que a maioria absoluta dos vereadores vote contra o veto. Portanto, a votação, que ainda é secreta, né, no regimento nós temos uma condição, mas a lei orgânica prevê a votação secreta. Cada vereador recebeu uma cédulazinha com indicativo de pela manutenção do veto, ou seja, acompanhando o veto do Executivo, ou contrário ao veto, e, portanto, para que seja implementado a lei que cria o PROCON municipal legislativo aqui na Câmara. Essas foram as três. O veto veio em cima de três situações: a criação dos cargos, né, conforme o Daniel colocou, a comissão definiu a criação do cargo, mas o cargo somente será ocupado a partir do ano que vem, e, portanto, com o fim da Lei 173, que proíbe a criação de cargos que gerem despesa. Não foi o caso, por isso a comissão discordando. A questão da definição da carga horária dos funcionários, a gente entendeu também que é necessário que tenha a definição da carga horária em função do horário de funcionamento da Câmara, e a legalidade da criação dos cargos comissionados, para que então possa acontecer o PROCON legislativo dentro da Câmara. Por isso, o parecer da comissão aqui. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Professor Tininha. Baseado no parecer do veto, nós discutimos que algumas situações não procedem no sentido de que os cargos de chefia foram dados nomes, contudo, na justificativa, eles estariam fazendo ações tecnicamente burocráticas, né? E discordando dessa situação também, a gente percebe que no município, no executivo, tem tantos cargos nesse sentido, com a função, e exerce outra. Então, há algo contraditório numa situação e na outra não poder. Então, baseado nisso, também usamos esse argumento para derrubar o veto do executivo. Não havendo mais discussão, faremos a votação então. Cada vereador, por favor. O meu voto já foi assinado atrás como presidente da Câmara. Meu voto vai aqui. Peço aos outros vereadores que façam também por chamado, por favor. Júnior Alves. Tadeu da Farmácia. Preto Queiroz. Tião Soprani. Eliseu Ribeiro.
Jair Sandrini, Jean Costa Longa já votou. Júnior Alves, Paulo Zanelato, Penha Grobério Betim, Ricardo Barros, Professor Tininha. Faremos a contagem. Pedir o vice Ricardo Barros para acompanhar a contagem. Nós fizemos aqui a separação. Ricardo ficou com o número de 5 votos pela rejeição do veto e 6 votos pela manutenção do veto. Portanto, diante da lei orgânica, baseado na votação, mantém-se o veto do Executivo ao projeto de lei do PROCON, extinguindo a possibilidade de 2021 esta lei entrar em vigor. Portanto, 6 votos pela manutenção do veto e 5 contra, fazendo com que a votação se mantenha o veto. Indicação número 122/21, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha o prefeito para a tomada da seguinte providência: instituir campanha permanente de promoção do produto orgânico. Justificativa. A indicação que apresento tem como proposta consolidar sua característica e promoção do produto orgânico em incentivo de campanha permanente, objetivando o desenvolvimento de atividades e divulgação ao longo de todo o ano, assim como a integração com diversos eventos e outras campanhas correlacionadas com a temática da produção orgânica, da qualidade de vida, da sustentabilidade, da biodiversidade, entre outros. Os objetivos da campanha são a promoção do produto orgânico e a conscientização dos consumidores sobre os princípios agroecológicos que regem a produção orgânica e a importância de fazerem a opção por esses produtos. Princípios esses que buscam viabilizar a produção de alimentos e outros produtos necessários ao homem de forma mais harmônica com a natureza, valorizando a biodiversidade, contribuindo para a saúde de todos e garantindo justiça social em todos os segmentos de sua rede de produção. Sim, a campanha poderá também informar ao consumidor como reconhece o produto orgânico nos diversos espaços de comercialização, para que participe como agente no controle social da qualidade orgânica, melhorando a relação de confiança entre produtores e consumidores. Assim, certo de que o senhor prefeito acolherá a presente indicação em todos os seus termos, agradecemos antecipadamente e renovamos votos de estima e consideração. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2021. Assinado, Eliseu Ribeiro de Souza, vereador. Em discussão, indicação número 122, 2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro. E não havendo discussão,
em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 123/21, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência: reparo e manutenção no calçamento das ruas na comunidade do Palmito. Justificativa: são constantes as reclamações dos moradores do Palmito sobre a questão das avarias nos calçamentos das ruas, reclamações essas que vêm se intensificando cada vez mais. Como é de conhecimento de todos, a Prefeitura de Jaguaré, através da Secretaria de Obras, se esforça para manter os bairros pavimentados em boa conservação, mas infelizmente em pouco tempo a autarquia municipal danifica o calçamento e pavimentação para a execução dos serviços destinados, mas não realiza o devido reparo, gerando um caos aos moradores e usuários da via pública, além de prejuízo ao erário. É a antiga referida reclamação, o que merece atenção especial do município para a resolução dessa problemática, já que certo que a autarquia tem o dever de reparar o calçamento para reparos na rede e ligações de água e esgoto, sem causar prejuízo aos moradores e ao próprio município. Assim, apresentamos a indicação supra para que o município busque esforços junto à autarquia de água e esgoto do município para que urgente resolução do problema apresentado. Certo de contar com o pronto atendimento do Executivo Municipal, agradecemos antecipadamente e renovamos votos de estima e consideração. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2021. Assinado, Eliseu Ribeiro de Souza, vereador. Em discussão, a indicação número 123/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro. Não havendo discussão e votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 014/21, de autoria do vereador Júnior Alves, que encaminha ao prefeito para tomada da seguinte providência. Foi proposto por esse vereador o projeto de lei número 15, que dispõe sobre medidas protetivas aos direitos dos estudantes do sistema de ensino municipal da cidade de Jaguaré ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, em especial sobre a vedação do uso de novas formas de reflexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas no país e aprovadas pelas comunidades lusófona e da outras providências. A proposição encontra-se tramitando na Comissão de Redação e de Justiça desta Casa, e dentre algumas discussões realizadas foram ouvidos alguns representantes de ensino e também pais e representantes de alunos. Observei que a discussão merece um debate mais amplo, eis que muitos me preocupam para também participar do projeto que vejo de sua importância para a nossa cidade. Sendo assim, venho como mencionado no preâmbulo requerer seja encaminhado ao plenário da Casa para deliberação e votação para que Vossa Excelência, após aprovado, enquanto presidente, fulcrado no inciso 12 do artigo 13 do Regimento Interno desta Casa, resolução número 49/91, combinado com o inciso 2 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, convoque a audiência pública, designando dia, hora e local, podendo ser no plenário desta Casa, para a sociedade civil e as entidades devidamente representadas possam debater, ouvir, questionar e opinar sobre o tema de tão relevância para a nossa comunidade. Requer ainda, caso aprovado, seja dado devida publicidade, não medindo esforços ao cumprimento da convocação, podendo utilizar os devidos meios de comunicação oficial ou não, mídias sociais e qualquer outro, para melhor cumprir o ato convocatório, tudo nos termos da lei. Por derradeiro, requer a suspensão do trâmite do projeto de lei número 15 nas comissões, até definição do plenário e, caso aprovada a realização da audiência pública, seja suspenso o trâmite do projeto de lei 15
até a conclusão da audiência pública. Pede deferimento. Jaguaré, 14 de outubro de 2021. Assinado, Júnior Alves, vereador. Em discussão, o requerimento número 014/2021, de autoria do vereador Júnior Alves. Senhor presidente, caros colegas, no dia 30 de agosto eu apresentei o projeto de lei 015/2021, que versava sobre os direitos do estudante jaguarense ao aprendizado da língua portuguesa em sua norma culta, vedando o uso do dialeto não binário, linguagem neutra, nas escolas do município. E, para alguma surpresa, alguns professores da língua portuguesa se posicionaram contrariamente. A gente fez 2 reuniões nessa casa. Uma reunião vieram alguns professores, alguns pais, o vereador Tininha e o vereador Jean. Na segunda reunião, mais alguns pais e professores também estavam presentes, o vereador Jean e o vereador Tininha. E a gente percebeu nessas reuniões que o debate ainda está muito jovem, assim, tá? Ainda precisa se debater um pouco mais a esse respeito. Então, por isso, eu convoquei uma audiência pública para que a gente possa ouvir verdadeiramente o que a nossa sociedade pretende, o que a nossa sociedade gostaria que acontecesse nas escolas do município. Então, essa é a justificativa, e eu já conclamo, se caso esse requerimento seja aprovado, que todos os vereadores estejam presentes, para que a gente possa debater, possa discutir e possa levar o ensino, a educação dos nossos jovens e adolescentes e crianças a um grau, a um nível melhor. Em discussão ainda o requerimento. Esse requerimento, na prática, faz com que o projeto, uma vez que definimos agora a convocação para a audiência pública, o projeto fique parado até que a audiência pública gere novas propostas, né? Isso, Júnior? Isso. Na verdade, essas reuniões geraram bons frutos, foram bons debates, boas conversas. Inclusive, o professor Jean e o professor Tininha fizeram algumas propostas de emenda ao projeto, que a gente está avaliando, está conversando, mas realmente a gente percebeu a necessidade de se conversar mais, de se debater mais, de ouvir mais pessoas. Então, é por isso que a gente fez esse requerimento. Não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Assim que possível, encaminharei aos dignos pares e também ao prefeito o pedido para que organizemos data e horário para a audiência. Momento de explicação pessoal. Aqui inscrito o vereador professor Tininha, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares vereadores, assessores, funcionários da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais. Venho a essa tribuna mencionar aqui, ao mesmo tempo, homenagear o nosso presidente, que é professor, Jean, a mim não diferente. Dia 15 foi o dia dos professores, te vê aí pelo esse imenso Brasil, pelo mundo, mas de forma especial o Jaguaré, tanto da rede pública, estadual, municipal, como na particular, o quanto eles não medem esforços em fazer com que as nossas crianças, os nossos filhos, melhor dizendo, né, tenham o ensino
como já vem discutido no projeto do nosso vereador Júnior, o ensino de qualidade, porque nós sabemos o quanto os professores merecem ser ouvidos, valorizados, porque afinal todas as demais profissões perpassam por esse caminho da escola, pelo ensino. Assim a gente quer enaltecer, eu enquanto professor também, o quanto nós somos importante para esse processo do nosso país, o desenvolvimento dele, e não é diferente de Jaguaré. Ainda nós precisamos construir e discutir mais políticas públicas voltadas para o ensino regular, o ensino de tempo integral, para que nós possamos oportunizar as crianças, os adolescentes, mais tempo em contato com a escola. E ao mesmo tempo, ao fazermos isso, a gente tem percebido, elas distanciam um pouco desse mundo que oferece tantas coisas impróprias para o desenvolvimento delas. Mas a gente tem percebido, né, o quanto o nosso governador tem apoiado a educação no nosso estado, Renato Casagrande, e assim automaticamente vai percebendo que quando as coisas começam a dar certo, dar ok, muitos embarcam nessa onda. Então vamos mais nos envolver nesse processo de educação e parabenizar particularmente todos os professores do nosso município, aqueles que já aposentaram, né, aqueles que estão aí iniciando e aqueles que já têm uns 20 a 30 anos de carreira igual eu, acredito que o professor Jean também, né, o quanto nós fazemos por onde colocamos e queremos dar o máximo melhor de nós para os filhos de vocês. Os meus parabéns aos professores e muito obrigado por essa dedicação aí no nosso município. Outro sim, quero trazer presente, mencionar nessa tribuna o nosso governador Renato Casagrande, o deputado Freitas, a comissão, né, para o asfalto na S-230. Amanhã iremos a Vitória para uma grande conquista. Será publicado o edital, né, para as empresas entrarem em licitação e abrir a concorrência para construir o asfalto aqui de Fátima a Vila Valéria. É um motivo de honra para nós aqui nessa Câmara mencionar essas pessoas que acreditam na política, que faz os nossos impostos ser revestidos em obras, em ações, em benefício para a população. Deixo aqui meus sinceros votos de agradecimento a essas pessoas. O nosso governador Renato Casagrande, o deputado Freitas, que não tem medido esforços, e tantos outros amigos deputados lá na Câmara Legislativa, que têm abraçado essa causa, e mencionar particularmente a comissão do asfalto AS-230, que obtiveram mais de 6.000 de assinatura para abaixo assinado. Então, quando se sonha, e ao mesmo tempo todos envolvem nesse sonho, ele torna-se uma realidade. Meus parabéns a todos nesse momento, nessa sessão de hoje. Agradecimento aí. Uma ótima noite a todos e com fé em Deus, amanhã iremos numa comitiva para a Vitória. Quero aqui deixar também registrado nosso apreço aos professores do município, da rede privada e particular também. Lembro a primeira vez, vereador Paulo, que eu pisei numa sessão como vereador, foi no dia 15 de outubro de 2018, dia do professor, e eu que sou professor, foi um momento especial, né, agradecer a esse grupo tão dedicado no município, na rede municipal ou privada, né, com a pandemia, a profissão professor deve ter ficado muito pior. Eu estou afastado nesse momento para exercer a função, mas eu acredito que com essa pandemia, esses 2 anos de pandemia, a profissão professor tenha ficado muito mais difícil do que já é. Nós temos pouco a comemorar no dia do professor, nós temos muito a reivindicar, né, plano de cargo, plano de carreira, melhorias nas condições de infraestrutura das escolas. Então é um dia para ser lembrado como uma luta diária do fazer bem, mas não é fácil, né? A questão salarial, a questão disciplinar na sala de aula, a questão de infraestrutura, tem muito que avançar, não só no município de Jaguaré, mas nos outros aqui em volta, e no estado e no país. Mas fica a nossa gratidão a todos aqueles que tiram tempo, né? Ninguém faz de graça, mas
a profissão professor tem sido, durante muitos anos, abandonada pelos governos, não só governos que talvez não pensem a longo prazo, mas governos que vão fazendo o mínimo para manter a educação de qualidade e ela não avança. O Estado do Espírito Santo ainda é referência no ensino médio, nós somos referência no ensino médio ainda no Brasil. Isso significa que os outros estados têm que correr muito atrás, porque o Espírito Santo tem também problemas para resolver, e o município de Jaguaré tem muito, nós estamos torcendo para dar certo. Então fica aqui nosso agradecimento, em nome da Câmara, a gente agradece a todos os profissionais da educação aqui no município de Jaguaré. E como o Tininha colocou, amanhã nós somos convidados para estar indo à Vitória, para a assinatura do edital da construção da rodovia que liga Fátima, Jaguaré, Vila Valério. Será um momento especial, todos foram convidados e ficamos aqui agradecidos aos que fizeram seu esforço também, mencionado aqui pelo professor Tininha. Agradeço mais uma vez a presença de todos os vereadores, assessores, funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham, e não havendo nada mais a tratar, declaro encerrado essa sessão. Boa noite. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada.